Boa noite, irmãos. Mais uma vez, voltamos ao nosso estudo bíblico da quarta-feira. Querendo Deus, iremos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Então eu te convido, abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Vamos entender o que Paulo, com esse belíssimo texto, traz à nossa compreensão nessa noite, que ele vai nos ajudar a entender aquilo que para nós é o que de mais importante existe, que é entender a palavra do Senhor para sermos praticantes dela. Então vamos orar antes de iniciar, e abra sua Bíblia então em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Livres do pecado pela graça é o título que está aí, e nós vamos estudar um pouquinho a respeito disso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos oriente nesse momento, ó Deus, de estudo bíblico, esteja com a tua igreja, com o teu povo, trazendo, ó Deus, interesse pela tua palavra, que nós possamos, ó Deus, nos aproximar dela com temor e tremor, e assim, ó Deus, podermos ser praticantes da tua palavra, não somente ouvintes, aqueles que buscam de fato compreender a tua vontade, ó Deus, expressa na palavra bendita do Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, Paulo continua aqui defendendo a salvação pela graça, não é? Ele continua, desde o capítulo 1, ele vem defendendo essa salvação pela graça mediante a fé. Aqui, como antes, ele foi, como ele fez anteriormente, não é? Parece que ele está dialogando com a terceira pessoa, parece que ele está falando com uma outra pessoa. É um interlocutor que direciona a conversa, e quando nós vemos aqui, parece que esse interlocutor opõe-se ao entendimento da salvação pela graça, justificando que pecar então é uma ótima coisa, porque proporciona uma maior abundância na aplicação da graça. A ideia do interlocutor aqui é de que então é melhor permanecer pecando, porque quanto mais pecado, mais graça, ou a graça mais abundante, poderia se oportunizar. O capítulo então se destaca porque durante, ou pelo menos por 17 vezes, Paulo fala sobre essa palavra pecado ou sobre pecar. Paulo usa essa palavra por 17 vezes. Lança então um alicerce para o tema o cristão e o pecado. Não é? Aqui ele está tratando do cristão e do pecado. Ele expõe-se a pergunta crítica que podemos fazer, o que o interlocutor poderia fazer. O que será da justiça por meio da fé se ela se defrontar com a realidade de que o pecado continua existindo? Como salvar alguém pela fé se o pecado continua então existindo, continua trazendo seus efeitos maléficos, seus efeitos de morte? Afinal, será que aquilo que Paulo expôs até o momento tem algo a ver com a vida que a gente vive na prática? Será que aquilo que Paulo está dizendo diz respeito àquilo que nós vivemos na prática? Vamos olhar então os versículos de 1 até o versículo 11. Paulo diz o seguinte: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Com a formulação que Paulo começa, então, no versículo 1, ele diz: Que diremos, pois? Que diremos? Ele demonstra repetidas vezes que ele pressente que há uma objeção ao seu pensamento. Ele havia dito em Romanos capítulo 5, 20, que quanto maior o poder do pecado, tanto maior ali será o poder da graça de Deus. Há aqui uma certa lógica, não é? Foi-nos dado então uma alavanca para com as nossas mãos nós movermos a graça, ou seja, continuando a pecar. Continuando a pecar, nós continuamos a movimentar a graça.
Paulo pergunta, permaneceremos, pois, no pecado para que seja a graça mais abundante? No singular, Paulo não pensa em ato isolado, ele tem o pecado não como um ato maléfico, não como aquele acontecimento ruim. Paulo fala de um poder, o poder do pecado, conforme Romanos 5, versículo 20. E combina com esse poder o permanecer. Como viveremos ainda no pecado, ou seja, no poder do pecado, nós que para ele já morremos, como permanecer? Não é? Assim como se pode permanecer na esfera da bondade de Deus ou na esfera da descrença, veja Romanos capítulo 11, a partir do versículo 22, assim o homem também pode permanecer na esfera do poder do pecado. O pecado governa legalmente sobre o homem, pois o exercício do mal não apenas feriu nossa própria consciência, não apenas atingiu a nossa consciência, a nossa moral, mas criou também relações de direito. As estruturas do mal agora nos obrigam ou constrangem o homem a viver no pecado. Nós cristãos, está em nós latente a possibilidade de abusar da graça, irmãos, de fazer do evangelho uma massa que possa ser manipulada por nós, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 13. Paulo diz aos irmãos aos irmãos Gálatas, ele diz, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Paulo está dizendo, olha, irmãos da Galácia, vocês foram chamados à liberdade, o chamado de Deus em Cristo Jesus é para a liberdade, mas vocês ainda podem usar dessa liberdade para dar ocasião aos pecados da carne. Para esse permaneceremos no pecado, que Paulo diz aqui, como permaneceremos no pecado? O próximo versículo diz assim, viveremos ainda no pecado? Organizar a vida novamente segundo o Espírito, a mentalidade, o bel prazer do pecado, será que nós vamos submeter a nossa vida ao poder do pecado? Será que nós vamos entregar a nossa vida a esse poder? Vamos nos entregar, deixar permanecer nessa esfera pecaminosa, doentia da carne? Agora nós temos a graça como escape. Quem gosta de pecar, irmãos, nem se lembra da presença de Jesus. Na verdade, aquele pecador inveterado, aquele que continua pecando, ele não se lembra da presença de Jesus. Ele não se dá conta de que Jesus está presente. Não se dá conta que Jesus está olhando e vendo cada um dos seus passos. É preciso a gente observar como Jesus advertiu aquele homem que foi curado lá no tanque de Betesda. Não foi dizendo para ele assim, olha, e agora continua pecando tranquilamente. Não, João capítulo 5,14 diz que Jesus o adverte peremptoriamente a respeito do pecado. A mulher adúltera, depois de ter anunciado o perdão, quando Jesus diz, nem eu tampouco te culpo, não é? Te condeno, Jesus não disse assim, olha, continue pecando sem problemas. Não. Capítulo 8, versículo 11 de João, diz que Jesus diz a ela, vá e não peques mais. A conclusão do argumento do oponente aqui, imaginário de Paulo, é que o pecado produz a graça. Por isso o pecado está destinado a ser uma coisa boa, já que produz a maior coisa do mundo, a melhor coisa do mundo, a melhor coisa vinda de Deus, que é a graça. E a primeira reação de Paulo aqui, nos versículos que nós vimos, é rechaçar, horrorizar desse pensamento. Ele diz assim, Deus não permita que continuemos com um proceder desse. Mas ele continua ainda com outra coisa. Alguma vez vocês pensaram ou perguntam, o que acontece quando vocês foram batizados? Vocês se lembram? Vocês ignoram que nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Quando na igreja primitiva o homem ia a Cristo como indivíduo, frequentemente ele abandonava a sua família. O batismo na igreja primitiva estava relacionado com a confissão de fé. O homem era batizado quando entrava na igreja, e entrava na igreja diretamente vindo do paganismo. O batismo marcava então uma linha divisória na sua vida. No batismo o homem chegava a uma decisão que confrontava a sua vida em duas, dividia a sua vida em duas. Era uma decisão que significava que tinha que soltar-se de si mesmo, desarraigar-se de si mesmo.
Era uma divisão que era tão definitiva que para ele frequentemente significava nada menos que começar de novo toda a sua vida. Era iniciar a sua vida de novo. Por isso a ideia constante de Paulo de que o crente é uma nova criatura. Paulo fala sobre isso em várias ocasiões, diz que nós somos novas criaturas. Não podemos mais viver como vivíamos. O batismo era simbolicamente como morrer e ressuscitar. O homem morria para um tipo de vida e ressuscitava para outro tipo de vida. Morria para a antiga vida de pecado e ressuscitava para uma nova vida de graça. Era o fim de um homem do mundo e nascia então um homem de Cristo. Irmãos, nós temos visto que embora nós tenhamos às vezes muitas pessoas vindo a Cristo, vindas pelo batismo, vindas pela profissão de fé, muito raramente têm nascido homens em Cristo Jesus e têm morrido homens do mundo. Quando alguém entrava na religião judaica, interessante, a religião judaica é de onde Paulo vai partir todo o seu pensamento, ele está explicando a salvação pela graça a judeus convertidos e a gentios que estavam na igreja de Roma. Então, quando alguém entrava na religião judaica proveniente do paganismo, essa situação então envolvia pelo menos três coisas: o sacrifício, que era imediato, a circuncisão também, e o batismo. Eles entravam na fé judia, os gentios entravam na fé judia pelo batismo. O ritual era interessante, eles cortavam a barba, cortavam as unhas, o cabelo, despia-se completamente, e o banho batismal continha ao menos 2 barris de água. Cada parte do corpo desse homem precisava ser tocada pela água. E enquanto estava na água, fazia confissão de sua fé diante de 3 testemunhas, e eram feitas então algumas exortações e muitas bênçãos feitas pelos judeus. Esse era o ritual pelo qual passava o judeu, que era gentio, ou o gentio que se convertia à religião judaica. Então, o que sustentava a respeito do efeito desse batismo era uma completa regeneração. Era uma geração nova, de uma nova criatura. O homem era um homem novo, ele era nascido outra vez. Esse homem recém-batizado na fé judaica, ele era chamado de recém-nascido, mesmo de um dia, menino de um dia. Todos os pecados eram perdoados, porque Deus não podia castigar os pecados cometidos antes do nascimento. Era considerado então esse homem como nascido de novo. Era um recém-nascido, era menino recém-nascido. Alguns rabinos chegavam ao cúmulo de sustentar que o filho de um homem nascido depois de seu batismo era o seu primogênito, embora ele já tivesse filho antes do seu batismo. E se sustentava teoricamente, embora a crença nunca tenha sido posta em prática, que um homem era tão completamente novo que ele podia casar-se com sua própria irmã e sua própria mãe. Não era somente um homem mudado, era um homem novo, um homem diferente. Essa é a compreensão que o judeu tinha do batismo. E que o gentio que queria entrar na fé judaica tinha que ter. E é isso que Paulo está dizendo a respeito de morrer e nascer em Cristo. Paulo está falando a língua que eles entendiam, embora Paulo não concordasse com muitas dessas ideias. Qualquer grego ou judeu que tivesse passado por isso não teria nenhuma dificuldade de compreender o que Paulo queria dizer por morrer e ressuscitar no batismo, e assim chegar a ser um com Cristo Jesus. Nem por um momento Paulo copiou essas ideias ou tais práticas judias ou pagãs. Paulo usou palavras e figuras que tanto os judeus como os gentios podiam compreender e reconhecer. O que Paulo está dizendo é, se você passou pelo batismo, você pode compreender que no batismo você agora se tornou um novo homem. Se você se converteu, se você mudou de vida, você é nova criatura e é nova completamente. Não é somente um homem mudado, você é um novo homem. E nessa passagem nós encontramos aqui pelo menos 3 verdades que são permanentes. Primeiro, é terrível procurar negociar com a misericórdia de Deus. É terrível fazer da misericórdia de Deus uma desculpa para pecar. Quando nós olhamos isso em termos humanos, veja você, como seria terrível para um filho ou para uma filha considerar-se livre para pecar porque sabe que o seu pai ou a mãe vão perdoá-lo. Não é?
Isso seria tirar vantagem do amor para quebrantar o coração amoroso. Seria abusar do amor daqueles que o amam. Não é um filho, uma filha que se considerasse livre para pecar só porque sabe que os pais o perdoariam. Segundo, o homem que empreende o caminho cristão é convocado a um tipo de vida diferente. Esse homem chamado ao caminho cristão, ele é convocado para um tipo de vida diferente. Ele morreu para um tipo de vida e nasceu para outro tipo de vida. Irmãos, nossa conversão nos leva a entendermos, e é isso que Paulo está dizendo em toda essa morte e ressurreição com Cristo, que nós somos levados para morrer para um tipo de vida e nascer para outro tipo de vida. Ele é essencialmente um homem diferente. A sua alma é uma alma transformada. Aqui nos tempos que nós vivemos, nos tempos modernos, existe a tendência de acentuar o fato de que a aceitação do caminho cristão não faz muita diferença na vida de um homem. Então, pode ser crente, não tem nenhum problema, você não precisa mudar tanto assim, olha, não, continua com seus vícios, continua com seus problemas, não é necessário você mudar tanto assim. Mas aqui não. Nessa época não, Paulo tinha uma consciência de que a pessoa precisava ser um novo homem, uma nova pessoa. Paulo teria dito que deveria fazer toda a diferença do mundo. Ser crente deve fazer toda a diferença do mundo. Deve levar o homem a uma nova compreensão de vida. Terceiro, quando um homem aceita Cristo, há em sua vida algo mais que uma mera mudança ética. Não é só uma mudança ética que ocorre no homem que aceita Cristo. No homem que tem em si a aceitação de Cristo como seu Senhor e Salvador. Há nesse homem uma verdadeira união com Cristo. É uma identificação real com Cristo. A simples verdade é que não é possível a mudança ética sem uma união com Cristo. O homem está em Cristo. Esse novo homem nascido em Cristo, como Paulo diz aqui, está em Cristo e Cristo nele. Um antigo e grande erudito sugeriu uma analogia para essa frase. Diz assim: nós não podemos viver nossa vida física a menos que estejamos no ar e o ar esteja em nós. Assim é com Cristo. A menos que Cristo esteja em nós e nós em Cristo, não poderemos viver a vida de Deus. Conversão não é uma mudança ética, não é uma mudança somente externa, é uma mudança interior, é uma mudança completa, é uma metanoia, é uma mudança de pensamento, é uma transformação, é o nascer de uma nova pessoa. Quando a gente limita o cristianismo a essas simples exigências éticas, fazer ou deixar de fazer, a gente deixa de fora a essencial união com Cristo. É deixar o cristianismo a menos da metade do que o cristianismo deve ser. O significado que deve ter é a extensão do pensamento de Paulo, quando ele diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa deve ser o nosso pensamento. Olhamos então os versículos 12 ao versículo 14, que diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quando Paulo se refere agora à vida cristã prática, se Paulo disse antes que o homem precisava entender a sua transformação pelo batismo, a sua transformação pela morte junto com Cristo e pela ressurreição com Cristo, se o homem precisava entender então nos primeiros 11 versículos a respeito de quem ele é agora, dessa união mística entre o cristão e Cristo, quando Paulo falava que o cristão deveria viver tão perto de Cristo que toda a sua vida se possa dizer que é vivida em Cristo, agora depois dessa união mística do cristão com Cristo, dessa simbiose do cristão em Cristo, desse entendimento de que Cristo agora é a vida que habita o cristão, chegou a hora de Paulo falar sobre essa experiência prática, a exigência prática dessa situação. Ele diz assim: não reine portanto. Se é assim,
Se Cristo está em vós e vós em Cristo, se o viver de vocês agora é viver em Cristo, então o cristianismo não é uma experiência emocional. É um modo de viver, é um modo de vida. O cristão não está sendo chamado, irmãos, a sentir prazer em uma experiência. Não é isso. Ser cristão, ser livre do pecado pela graça, entender a vida de Cristo em si mesmo, não é um chamado para sentir prazer por uma experiência, por mais maravilhosa que seja. O cristão está sendo chamado a sair e viver certo tipo de vida, a despeito dos ataques e dos problemas do mundo. É uma outra pessoa vivendo uma outra história, através de uma outra ética, através de um outro espírito. É um nascido de novo, que não combina com aquilo que está vivendo agora ou que vivia antes. É a coisa mais comum no mundo da vida religiosa, irmão, a gente sentar na igreja e sentir que a gente se envolve numa onda de sentimento. É comum, nós nos sentimos assim. Não é uma experiência incomum sentir que Cristo está muito perto de nós nos momentos que nós estamos sozinhos. Mas o cristianismo que só chega até esse sentimento, que para nesse sentimento, que se detém nisso, está na metade do caminho que deveria seguir. Esta emoção deve ser traduzida por ação. Sentimento religioso nunca pode ser um substituto da prática religiosa. Entenda novamente, irmãos. Sentimento religioso, místico, da presença de Jesus, da ética cristã, não pode nunca ser um substituto da prática religiosa. Ou seja, eu não posso pensar uma coisa, sentir uma coisa e fazer outra. Sentir Cristo em mim, sentir amor pelo Cristo ressurreto, sentir que eu morri com Ele na sua morte e que eu ressuscitei com Ele na sua ressurreição, então precisa me levar a uma prática que condiga com essa situação que eu agora digo que vivo. O cristianismo não pode ser apenas uma experiência de um lugar secreto. É uma vida em praça pública. Nós somos chamados a testemunhar daquilo que Cristo fez por nós. Nós somos chamados a mostrar o Cristo que nos habita. O Espírito Santo que nos liberta, que nos santifica. Essa é a prática que Paulo diz: agora não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. O pensamento de Paulo aqui é que tanto Deus como o pecado estão usando armas para a nossa vida. Deus não está operando sem os homens. Se Deus quer nos dizer uma palavra, Ele busca um homem que diga essa palavra. Se Deus quer realizar uma ação, Ele busca um homem que faça essa ação. Se Deus quer alegrar, alentar, fortalecer, ajudar uma pessoa, Ele busca um homem que o faça. Nós somos aqueles a quem Deus busca para exercitar, para ter a ação de levar Deus às outras pessoas, a vida de Deus às outras pessoas. Deus está em todas as partes, como se diz, buscando mãos para usar. A ação de Deus busca homens que sejam instrumentos de justiça. Nós somos instrumentos de justiça a partir do momento que compreendemos que morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. É isso que Paulo está tentando explicar àqueles irmãos. E o mesmo é com o pecado. Todo homem teve permissão, ou foi permitido a todo homem misturar-se com o pecado a partir de Adão. O convite a pecar foi oferecido a todo homem. O pecado está buscando homens que queiram, por suas palavras ou exemplos, seduzir, convidar outros a pecar. Irmãos, o pecado ele é terrível porque ele usa também pessoas para seduzir, para convidar outras pessoas para o pecado. E o cristão não está isento disso. É como se Paulo dissesse assim: olha, nesse mundo há uma batalha eterna entre o pecado e Deus. Escolha o seu lado. Escolha o seu lado. Nós somos confrontados com a tremenda opção de nos converter em armas nas mãos de Deus, ou em armas nas mãos do pecado. Nós podemos ser armas nas mãos de Deus, ou podemos ser armas nas mãos do pecado. Paulo diz claramente: olha, não pode reinar o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que vocês obedeçam às suas paixões.
Não pode haver isso em nós. Nós somos confrontados com essa tremenda opção de sermos armas na mão de Deus ou armas na mão do pecado. Alguém até poderia pensar, não é? Semelhante escolha é muito difícil para mim, eu estou destinado ao fracasso. Mas a resposta de Paulo é: não desanimem nem se desesperem, o pecado não terá domínio sobre vocês. Por que o pecado não tem domínio sobre o homem? A resposta é que já não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque nós já não estamos mais tentando satisfazer as demandas da lei. Nós estamos tentando ser dignos dos dons do amor de Deus. Nós já não estamos mais considerando a Deus como juiz severo. Nós estamos considerando-o como aquele que ama as nossas almas. Então não estamos condenados a viver no pecado. Ainda, considerando, não há em todo mundo inspiração como o amor. Quem nunca saiu da presença daquele que ama sem o desejo ardente de ser uma pessoa melhor? A vida cristã já não é mais carga intolerável para conduzir. A vida cristã é um privilégio conforme com o que nós vamos viver. A vida cristã é um privilégio. Tenei expressou assim: não é restrição, a não ser a inspiração que nos libera do pecado. Não é o Monte Sinai com a lei, e sim o Monte Calvário com a graça, aquele que nos faz ser santos. É o Calvário que nos faz ser santos, com a graça de Deus espargida sobre nós. Muitos foram salvos do pecado não por causa dos mandamentos da lei, mas sim por não ousar ferir e afligir, defraudar alguém a quem amavam, que sabia que os amava. Quando muito a lei sujeita o homem pelo temor, mas o amor redime ao homem, inspirando esse homem a ser melhor que o melhor que há nele. A lei do amor nos inspira a ser melhor do que até nós somos mesmo. A salvação do cristão provém não do temor ao que Deus vai fazer conosco, mas provém da inspiração do que Deus tem feito por nós. Não é o medo do que Deus vai fazer, é a inspiração, é o amor, é a graça que recebemos pelo que Deus tem feito conosco. Eu quero concluir, fazer juntamente com a conclusão uma aplicação desse texto. Irmãos, não abuse da sua possibilidade de pecar, porque você conhece o poder da graça e da misericórdia perdoadora de Deus. Você sabe que Deus pode te perdoar, mas não abuse da possibilidade de pecar. Leve em conta que o nosso Deus é um Deus justo, e que se nós vivermos no pecado, já não resta nenhuma misericórdia para nós. Não abuse. Há uma possibilidade latente todos os dias na sua porta. O pecado está à sua porta. Cumpre a você dominá-lo, como disse Deus a Caim. Não abuse dessa possibilidade de pecar. O pecado não pode ter domínio sobre nós. E não creia que você pode confundir a Deus somente porque sabe que o poder da graça e da misericórdia perdoadora de Deus está sobre a sua vida. O pecado é um mal que precisa ser extirpado, precisa morrer lá na cruz de Cristo. Lembre-se, os crentes morreram e ressuscitaram com Cristo. Ao morrerem, eles deixaram sepultados na cruz do Calvário os seus pecados. E só podem ressuscitar porque o amor redentor de Cristo está sobre eles. Se nós morrermos no nosso pecado, sem a salvação de Cristo Jesus, já não há expectativa de salvação. Nós morremos com Cristo Jesus. E os nossos pecados precisam ficar sepultados na morte de Cristo Jesus. Nós precisamos entender que aquilo que nos faz melhores, aquilo que nos transforma, aquilo que faz com que hoje eu possa, de fato, exibir um novo homem diante de Deus, é a libertação daqueles pecados que foram sepultados na cruz de Cristo. Eles não precisam seguir comigo. Não há nenhuma necessidade, eu não tenho nenhuma necessidade deles. Porque o amor redentor de Cristo está sobre nós. Uma outra questão é que o pecado e a morte
não tem domínio sobre o crente. O pecado e a morte não governam o crente. Porque o pecado e a morte foram vencidos definitivamente em Cristo. Se você precisa vencer o pecado que te assedia tenazmente, se você precisa vencer o leão que ruge ao seu redor, querendo devorar, então você precisa entender que o pecado e a morte não têm domínio sobre o crente. Não governam o crente. Eles foram vencidos definitivamente em Cristo Jesus. Porque agora, depois de ter os seus pecados sepultados com Cristo Jesus, de ter ressuscitado com Cristo, você venceu em Cristo Jesus. Agora é a vida de Cristo que está em você. É a vida do Espírito Santo que te habita. E você pode santificar-se dia após dia, vencendo luta por luta, até o momento em que Cristo voltar. Olha, o final do nosso entendimento, o final desses versos, desses versículos, Paulo vai dizer que os membros do corpo de um cristão são reflexos, espelhos dos membros do próprio Jesus. Eu preciso olhar no espelho e não me ver mais. Eu preciso olhar no espelho e enxergar o próprio Jesus. Entender que é Jesus que deve viver em mim. Então os meus membros, todo o meu ser, precisa ser usado como instrumento perfeito de justiça. O crente precisa ser usado como instrumento perfeito de justiça. E precisamos entender também que nós não estamos debaixo da lei. Estamos sob o manto gracioso, protetor da graça infindável de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus abençoe imensamente o seu coração, para que você entenda, a partir daquilo que Paulo explica aos judeus e gentios da igreja de Roma, que nós vivemos agora em Cristo Jesus. A partir da morte que tivemos no nosso pecado em Cristo Jesus. E a partir da ressurreição que tivemos na ressurreição de Jesus, somos agora um com Cristo. Não é mais nós que vivemos, é Cristo que vive definitivamente em nós, nos ensinando, nos alertando e trazendo para nós todo o peso de glória, todo o peso de graça e de amor do próprio Senhor da nossa história. Deus abençoe seu coração, querido, e te dê essa quarta-feira de graça e de poder. Não desanime, estude. Quando eu fazia os estudos presencialmente, não é? Eu dizia sempre ao final das tarefas que eu entregava, através dos estudos que entregava aos irmãos, eu dizia, não desanime, continue estudando. Não desanime, irmãos. Há maravilhosos ensinamentos de Deus para nós em Cristo Jesus. Estamos explorando o livro de Romanos. Vamos continuar a partir da próxima quarta-feira, querendo Deus. Até breve. Boa semana. Deus nos abençoe.